Boa tarde a todos. Estamos iniciando hoje o primeiro momento do nosso projeto que foi aprovado na Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, denominado 30 anos do Centro de Cultura Lagoa do Nado, um marco nas políticas públicas de cultura. E nós temos a felicidade de receber aqui hoje o professor Moreira. Pois é, bom alguma coisa para quem estiver com a gente. É uma alegria estar aqui com a Grace, que é uma figura importantíssima desse percurso na Lagoa do Nado, e essa oportunidade da gente estar conversando sobre esse protagonismo de movimento social, de valorização do meio ambiente e de uma história importantíssima de Belo Horizonte. Professor, primeiramente eu gostaria, né, já agradecendo a disponibilidade do senhor, como sempre, pela também passagem da sua efeméride, que foi ontem, né? E hoje nós estamos no dia aqui 22/2/2022. Ontem o senhor completou aí mais uma primavera, colheu mais uma flor nesse lindo jardim da vida, né? E nós gostaríamos de desejar ao senhor muita saúde, muita paz, né? E saúde e lucidez, que essa lucidez acompanhe por muitos e muitos anos. Né? Vou falar um pouquinho aqui do professor Moreira, né? Para quem não conhece, o professor José Moreira de Souza é natural de Gouveia, Minas Gerais. Ele cursou filosofia no Seminário Central da Diocese de São Paulo, ciências sociais na Fafiche, é pós-graduado em psicologia pelo Centro Universitário Dom Paiva, mestre em sociologia urbana pela Fafiche, e por aí vai uma extensa lista aí, né? Longa aí na vida acadêmica, né? Além da importante participação à frente da Comissão Mineira do Folclore, né? Então, professor, eu vou iniciar, né? Nós já iniciamos aqui, nós preparamos um roteiro de algumas perguntas que nós faremos ao senhor, lembrando que essa é uma prévia, né, do nosso projeto. Estamos aí já com um site que já está pronto e montado, né? Também um Instagram sobre o projeto dos 30 anos do Centro Cultural Lagoa do Nado, né? Este importante marco das políticas públicas de cultura em Belo Horizonte, né? Minas Gerais é uma referência aí para outros também que, a partir desse movimento, né, que foi realizado, que é o movimento ímpar na cidade de Belo Horizonte, né, e o senhor vai nos contar um pouquinho também, né, dessa experiência aí que o senhor vivenciou ao longo desses anos aí, né? A primeira pergunta que nós gostaríamos de fazer o que era a Plambel? O que vem a ser Plambel? Bom, simplificadamente, Plambel é Plano Metropolitano de Belo Horizonte. Como autarquia, ele vira Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele tem uma trajetória, não sei se é o momento da gente estar falando nessa trajetória, mas eu vou falar. Então, a preocupação com planejamento. Especificamente, isso vai acontecer nos anos 50, né, na Prefeitura de Belo Horizonte, onde o movimento chamado Economia e Humanismo chega a Belo Horizonte e elabora o plano diretor da Grande Belo Horizonte. Nesse plano diretor da Grande Belo Horizonte, surge o conceito de grit e gritter Belo Horizonte. Que bonitinho, hein? Bom, a Grande Belo Horizonte e a Maior Belo Horizonte. Seria basicamente a área conurbada de Belo Horizonte. A principal, no caso, naquele momento, era Contagem, e a Maior Belo Horizonte, que seria o que é concebido hoje como colar metropolitano, que chegaria até, na concepção dos estudiosos, dos urbanistas, a grande, chegar até Sete Lagoas. Bom, essa equipe da Economia e Urbanismo ela tinha como origem o movimento Economia e Humanismo, o do padre Lebré. A Lebré era um dominicano, né, francês, muito preocupado com o planejamento. Ele chega aqui ao Brasil, o movimento dele,
primeiro fazendo um estudo da bacia Paraná-Uruguai. Bom, mas isso é pormenor. Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento vai acontecer, pasme, no governo Magalhães Pinto. Magalhães Pinto, todo mundo vê Magalhães Pinto como o homem que saiu para a assim chamada Revolução de 64. Acontece que Magalhães Pinto ficou no meio do muro durante muito tempo e ele, dentro do governo dele houve uma preocupação com a questão metropolitana. Nessa preocupação com a questão metropolitana, existia uma secretaria que se chamava Secretaria do Trabalho e da Cultura Popular. Essa Secretaria do Trabalho e da Cultura Popular tinha uma diretoria que chamava Diretoria da Habitação Popular. Nessa diretoria de habitação popular estavam presentes algumas pessoas que são fundamentais para o surgimento do Plano Bel. Eram pessoas que, no movimento pela reforma urbana, nós tivemos que esse é um dos grandes movimentos que vão ensejar o golpe de 64. Houve uma grande, vamos chamar de congresso no Hotel Quitandinha, em Petrópolis. Viva Petrópolis! E sobreviva também. E sobreviva. Bom, essa turma, na reunião, tinha uma agenda de reforma urbana. Essa agenda de reforma urbana estava presente dentro do departamento da Diretoria de Habitação Popular na Secretaria de Estado do Trabalho e da Cultura Popular. Note bem, trabalho e cultura popular aí, leia-se folclore, viu, gente? Sim. Então, dentro da secretaria, estavam algumas pessoas. Uma delas, um arquiteto chamado Ney Pereira Furquim Werneck. Uma outra pessoa, Hiroshi Watanabe. Uma outra pessoa, Alípio Pires Castelo Branco. Então, foi o primeiro exercício. Um dos primeiros estudos que eles fizeram foi levantamento da população favelada de Belo Horizonte, e o outro era os efeitos de uma política de habitação, naquele ensaiozinho do BNH, o custo de investimento para... BNH é o Banco Nacional de Habitação? Exatamente. Então, eles vão fazer esse estudo. Parou, né? Os estudos praticamente não foram publicados, a não ser o levantamento de população favelada, e aí nisso vem a criação do CERFAL pelo regime militar, e nisso a prefeitura de Contagem se interessa, esse é mais um momento, e esse é o momento quase chegando no Plano Bel. A prefeitura de Contagem cria um escritório de planejamento urbano. O diretor, o presidente desse escritório, não era uma pessoa extremamente reacionária e muito ao regime militar. Mas não sei por que cargas d'água, né? Ele chefiar o escritório, quem? Ney Pereira Furquim, né? E convoca também, o Ney, por sua vez, convoca para a parte de pesquisa o Hiroshi Watanabe, que havia coordenado a pesquisa levantamento da população favelada. No meio dessa história, sobrou um tal de Zé Moreira, né? E lá dentro, né, o Ney já pensava isso em 1968, pensava em expandir isso. Né? Toda a história do escritório de planejamento urbano de Contagem, mas nem esse lugar para falar disso, mas que esse é o último momento. Desse momento, então, vai surgir o Plano Bel, com esse nome. Mais uma vez,
a questão também está ligada à contagem. Sim. Nesse momento, que gera as centrais de abastecimento. Né? Então, aí o NEI, né, exige do governador do Estado. Nós tivemos que o governador do Estado era Israel Pinheiro da Silva. Israel Pinheiro foi eleito governador de Minas como regime militar. Em 15 dias ele fez campanha e ganhou. Houve um tanto de Pagem Almeida teriam candidatos boicotaram o Tião, e buscar correndo Israel Pinheiro, já ganhou a eleição. Mas então precisava de casa, né? Precisava de um estudo para justificar o Ceará. Ney entendeu que esse estudo tinha que ser metropolitano. Então, você tem o primeiro grande ensaio, né, para juntar a questão metropolitana. E é criado a Autarquia Plambel, nós tivemos, por um convênio com os 16 municípios da região, Bahia, uma região e o governo do Estado. Ou seja, ele é criado a partir de pelo menos eu imagino, movimento da consciência dos prefeitos, feito metropolitano. Então, isso é claro que, para isso, ele vai ter que estar constantemente dialogando com cada prefeitura e com as prefeituras como um todo, com o poder municipal, para ele se institucionalizar. Ou seja, ele seria institucionalizado de baixo para cima. Então, o Conselho entrou nesse processo, ou seja, a universidade, o Estado e municípios. A Lei Complementar 14 do governo federal, que é uma resposta do governo federal aos movimentos por reforma urbana, que cria as regiões metropolitanas. Então, o Plambel já está falhando um pouquinho o áudio do senhor, professor. Não sei se o senhor está conseguindo me ouvir perfeitamente, porque a fala do senhor, a voz está picando um pouquinho, está dando um pouquinho de interferência aí. Talvez seja a internet do senhor está um pouquinho lenta aí. O senhor está me ouvindo bem? Ele não está mostrando. Estou ouvindo muito bem, com a nitidez enorme. Então, professor, então, diante aí desse contexto, desse cenário que o senhor nos apresentou aí, isso. Aí o que nós queríamos saber, professor, quais os aspectos que envolveram o processo de seleção da Fazenda Américo René Jeanette na década de 70 para os estudos e futura implantação do Parque Urbano, que é o Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado. Quais foram esses aspectos? Agora, uma vez institucionalizado o Plambel, aí surgem os pacotões, né? Os pacotes ligados ao abastecimento, os mercados distritais, né? e os centros sociais urbanos, né? e os parques urbanos. Então, quer dizer, entre outras coisas, isso são pacotões de diretrizes de governo federal. Sim. E aí, então, cada lugar onde vai ter um parque urbano, vai ter uma central, a partir da central de abastecimento, você ter os mercados distritais, isso vai resultar de um conjunto de pesquisas dos órgãos de planejamento, e, digamos, é uma espécie de pacotão assim. Você vai ver uma cidade metropolitana com caras determinadas em nível de uma grande política urbana, né? Então, se chegar em São Paulo, você vai ter uma SEASA. Se chegar em Salvador, você vai ter uma SEASA. E por aí vai, né? Claro, onde se localiza, como se localiza, essas são outras questões. A outra, aí você tem várias leituras, mas no caso específico do Parque René Jeanette, né? Você tem toda uma história local de movimento
E nós temos, então, a turma do Plambel, que realmente está responsável por essas coisas, essa parte que é chamada de estrutura urbana, né, de expansão urbana, de meio ambiente. E, como eu já andei pensando, e, eu acho que nós temos várias pessoas, todas as pessoas do Plambel têm alguma memória, uma de ação direta. Sim. E eu acredito que a Laudelina, né, que ela foi a última diretora de planejamento do Plambel, né, e com uma trajetória muito interessante. Qual que é Laudelina de quê, professor? Carvalho, Maria Laudelina de Carvalho. Garcia de Carvalho. Ah, Então, nós vamos depois eu entrevistá-la. acho que é claro, nós temos muitas pessoas, o Edésio, que está em Londres hoje, e que é um grande consultor nessa área, no mundo, né? Nessa área de urbanismo, de legislação. Nós temos a turma que pegou a auxiliadora, e nós temos uma pessoa que para nós é uma referência muito grande, que é o Benício de Assis Araújo, que foi presidente do Plambel, né? E que atuou nesse período do regime militar como diretor de operações. Eu acho que essa área é muito interessante, essa reprodução. A área de planejamento com a área de operações, que a área de planejamento ela sonhava mais do que a área de operação. Porque a área de operação, vamos chamar assim, é o tal do planejamento estratégico. Já está decidido como fazer. Né? A área de planejamento, não. Não está decidido o que devemos fazer. Então, o Benício é uma pessoa importantíssima, porque após acabarem com o Plambel, o Benício continuou lutando e pensando pelo Plambel, pelo objetivo, pela missão do Plambel nos governos posteriores do Estado. Interessante. Então, professor, dando continuidade aqui na nossa entrevista, eu gostaria de fazer mais uma outra pergunta para o senhor, qual era, o senhor já até nos respondeu, né, até a criação do Plambel, o senhor mencionou, ele foi criado dentro do governo da ditadura militar, né, no contexto da ditadura militar, né, e aí a gente pergunta o cenário político naquele momento, se ele exercia alguma forma de coibição no âmbito da Plambel, e para o senhor falar um pouquinho sobre a interface das estruturas governamentais naquela conjuntura. Ou seja, o Plambel é um órgão, né, do Estado de Minas Gerais, não é isso? E aí, como que era essa articulação e como que era esse cenário político naquela conjuntura, naquele momento político? Pois é, então, dentro do que eu falei, eu acho que eu já até respondeu a parte da pergunta. De tudo, não, mas eu acho, primeiro, tem que lembrar, o Plambel surge no governo do Israel Pinheiro. Israel Pinheiro. Isso é muito importante. Dentro do governo do Israel Pinheiro surge também um negócio chamado Fundação João Pinheiro. Pinheiro, sim, importantíssimo mencionar. Então, o Plambel ele se reforça com uma diretoria dentro da Fundação João Pinheiro. Quando ele foi extinto, esquartejado pelo governo Azeredo, eu digo mais pela... Eu não gosto de incriminar a pessoa do Azeredo. É o contexto. Bom, mas o Plambel ele surge nesse momento. Governo Israel Pinheiro. E, é claro, ele vai surgir com as dificuldades de ser um governo Israel Pinheiro. Né? Porque do lado de lá tinha Costa e Silva, né? Então, não é tão... No governo federal, né, o Marechal Costa e Silva. Então, mas ele vai surgir como um desejo de uma política estadual, sem nenhuma preocupação ainda com a política federal. É claro que já existia o CERFAL, como eu já disse, o Serviço Nacional de Habitação e Urbanismo do governo federal, né? Mas é nesse momento que ele surge. Ele vai surgir também cheio de desejos, né? O que é, afinal de contas, um planejamento? E ele vai também surgir de coações. Né? Então, quer dizer, ou seja, a partir da Lei Complementar 14, né, que é de 74, que cria as regiões metropolitanas no Brasil, né? Não é mais uma região metropolitana de Belo Horizonte, local, né? Com toda a liberdade, é claro. E
e as famosas buscas de recursos. Esse é o grande Uhum. problema, né? Que recursos estão disponíveis, para que estão disponíveis. E de que forma, né, que são aplicados, atendendo a quais interesses também, né, professor? Então, a famosa verba colorida, né? Então, essa verba Hum. colorida ela é uma coação. E é coação até hoje. Hein? Nas políticas de cultura, né, a gente vê isso com muita clareza. Para que tal verba? Né? Quem é que vai. Então, no caso específico do Plabel, essa é uma das coações. Então, numa A bela hora que você. destinação dos recursos, né? É, exato. Então, você só pode buscar recursos para isso. Aí Uhum. entra Banco Mundial, entra essa coisa toda no meio da brincadeira. Bom, então, eu acho que as Sim. principais situações são essas. Professor, então, agora vamos partir para uma outra pergunta aqui, que é a seguinte: pelo o histórico do processo de implantação do parque, no Centro Cultural, naquele momento, já se tinha alguma reivindicação anterior dessa natureza por parte da sociedade civil? Eu acho que essa vai gerar uma conversa nova com a presidente Laudelina e a equipe que ela indicar, Coordenava. né? Porque existem algumas coisas que são antecipadas e outras coisas que são de processo. Né? Sim. Então, os movimentos de sociedade civil eles eram muito fracos, ou pelo menos muito pouco incentivados. Né? Basta a gente ver o movimento de população favelada, né? Que seria o maior indicador, né, de o que está acontecendo, como é que se toma consciência de uma necessidade de reforma urbana capilarizada, que uma coisa é o profissional entender que precisa, outra coisa é o Uhum. próprio povo vivendo e entender que precisa. Pois é, mas Então, aí só um adendo, eu gostaria só de uma ressalva. Nesse contexto também, né, que a gente já falou lá dos governos ditatoriais, nós estávamos nem em pleno processo de ditadura militar, também as informações, muitas vezes, elas também não chegavam à população. Talvez esse fator também, por vezes, ele impacta na participação da sociedade civil, né, professor? sem dúvida. Mas tem uma coisa muito interessante: com a repressão de movimentos de sociedade civil no regime militar, e são momentos, quer dizer, não é a mesma coisa que vai Uhum. acontecendo. Você tem um outro lado. Você tem o que a gente poderia estar chamando de esquerda, né? Reprimida e querendo transparência, um momento dela aparecer. E ela vai Uhum. aparecer, né? Essa minha leitura talvez seja perversa, mas Não, perfeito. eu tenho Assim, situações concretas para estar dizendo isso. Por exemplo, no momento em que, no setor transporte, o governo aloca imensos recursos na área de transporte, nesse momento surge um movimento da sociedade civil protestando por uma melhoria no transporte. uhum. Ou seja, é, se tem recursos alocados para aquela situação, e então é muito oportuno você aparecer como oposição. Ou seja, Entendi. eu diria, isso é muito triste, mas vale a pena a gente estar prestando atenção nisso. Né? Ou seja, é, como você não vai conseguir reivindicar para determinados setores que não estão na pauta do governo, se reivindica para aquelas que estão na pauta, porque fica parecendo que a solução está vindo da reivindicação, sendo que a solução já está dada. Já está dando. É recorrente na história, né? No nosso processo Está histórico. dando, está dando mal dada, esse é outro assunto. Né? Uhum. Uma coisa interessante, entre outras que eu assisti, é a questão da água. Né? Como eu já disse, a questão da água, não disse, mas a questão da água, do ponto de vista metropolitano, vai surgir em Contagem, no estudo do Plano Diretor de Contagem, em 1968, onde se decide pela Várzea das Flores.
A Sim, Marca Betim. Souza é a primeira grande ação de porte metropolitano que vai juntar o município de Contagem, o município de Betim, parte, Betim, né? de BH. Então, agora, com isso, então, você tem oportunidade de água chegar em tais e tais lugares. Eu assisti e fiquei muito triste de ver, em determinados lugares, inclusive aqui na minha área, onde eu moro, aqui na cabana do Pai Tomás, né? Na hora de estar ligando a água, colocaram um monte de placa assim, obrigado, não vou falar o nome, Uhum. deputada fulano de tal pela água, obrigado, deputada fulano de tal pelo esgoto. A deputada fulano de tal, a única coisa que ela pode ter feito é dado um pano para eles fazerem a faixa. Uhum. Eu já estava... Já encomendar, inclusive, né? Nem isso, porque o plano diretor não dá para você botar água seletiva, né, Uhum. a pedido de um deputado tal ou deputado tal. Não dá. Por uma razão muito simples, que a água vai ter que passar ali e, e ter que ser distribuída pelo volume que ela tem e pelas condições que ela tem. Né? É. Ah, e o senhor já praticamente também já partiu aí para a nossa quarta pergunta, já respondeu aí, né? Que que seria como se dava o diálogo com a sociedade civil, os movimentos sociais, na perspectiva de um país que estava adentrando em pleno processo de redemocratização. O senhor até fez uma consideração aí antes de nós estarmos aqui, né, gravando a entrevista, né? O senhor pontuou muito bem aí como essa, não vamos dizer uma falsa democratização, mas o senhor usou um termo que eu achei extremamente pertinente e interessante. Qual que era mesmo? Pois é. Uma democratização, que o senhor Nossa falou? Senhora, esse negócio é muito triste. Né? O que acontece é o seguinte: a abertura, né, ela vai despertar, né, para. Esse é o outro lado que eu não falei. Ela vai despertar para uma série de decisões tomadas sem diálogo. Dentro dentro a partir do momento que o governo criou as regiões metropolitanas, existia, né, um, um conselho deliberativo da região metropolitana e um conselho consultivo. Então, o conselho deliberativo, note bem, Hum, a formalização da participação e, consequentemente, incluindo a ideia de movimento. Então, sim. no conselho deliberativo, eram poucos e os prefeitos hegemônicos. No conselho consultivo, eram todos os prefeitos. Com a abertura, né, o conselho consultivo passou a ser muito mais valorizado. Agora, tem uma coisa que, nesse meio tempo surgiu uma tal de Grambel, que era uma, uma reunião, vamos chamar assim, informal, né, dos prefeitos, né, mas que eles não tinham voz autorizada dentro do planejamento da região. Mas eles também eram ou do conselho consultivo ou deliberativo. Uma Alguns. participação mais física do que, né? Isso me desperta para uma questão que a gente tem que pensar constantemente. E é triste, com a assim chamada abertura, acontece que você vai ter a escolha de participantes e a ação política, ela exige muito estudo para a gente estar entendendo antes de simplesmente aplaudir. Colocar, né, o prefeito mais inexpressivo para ele ter livre palavra e ele não falar exatamente aquilo que é Que central. é necessário. Então, não dá momento, você vai ver um prefeito, por exemplo, dentro de reuniões do Conselho Deliberativo, reclamando de coisinhas no município. Um dos casos, por exemplo, um prefeito, não vou dizer de qual município, mas vai ser sempre do mais inexpressivo. Ou seja, nunca vai ter o prefeito, por exemplo, de Belo Horizonte, né, como importante dentro do Conselho Deliberativo. Isso aconteceu até no Garcia.
né? Ele era vice do Tancredo e prefeito de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Na hora que... Aí eles pegam, por exemplo, o prefeito de... Eu vou dar nome. Prefeito de Riacima, depois, quando aumenta mais ainda, o prefeito de Itaguara, né? Falando pela região. Acontece que quem menos vai saber de região metropolitana são esses prefeitos periféricos. Uhum. Ou seja, eles não estão no núcleo do conflito. Né? Então, você vai ver um prefeito com esse porte, né, reclamando de um empresário que tem uma indústria em tal lugar, se assim, e que ele põe a secretária andando lá dentro da coisa e proibindo os operários de olhar para cima para não ver as calcinhas da mulher, coisas desse tipo. Né? Ou seja, absolutamente, eu estou dando fatos. Né? Absolutamente. Exatamente, professor. Quando o senhor menciona, né, essas questões aí, é porque existem as particularidades, as peculiaridades, né, de cada região, né? E essa participação que o senhor menciona aí, não necessariamente ela vai dizer de toda uma estrutura, de todas as outras, porque existem demandas diferenciadas, né, nesse contexto também. E Né? nesse momento, o que eu acho é o seguinte: uma das coisas que me chama a atenção na abertura é o seguinte: é que é criado, já quase na abertura, a Metrobel. Né? Uhum. A Metrobel resulta de um amplo estudo do Plano Bel para criar uma autarquia voltada para a questão do transporte urbano. Essa é uma das grandes questões. E tinha a ver com um modelo metropolitano de transporte integrado. Não é simplesmente você estar mexendo, operando linha de ônibus. Tá bom. Mas na criação da Metrobel foi feita uma série de discussões ligadas a planejamento e operação. Então, agora, em termos de operação, fez-se uma das coisas era o corredor Paraná e o corredor Santos Dumont, que hoje está aí outra vez. Né? Mas esse corredor Paraná e Santos Dumont e o PASSE, projeto da área central, Belo Horizonte. Então, dentro dessa concepção, né, eles implantaram sem uma preocupação maior com movimento. E o que aconteceu? Implantaram o corredor Paraná-Santos Dumont, e depois aí a sociedade civil, assim, nesse momento começou a aparecer. Uhum. Ela começou a aparecer e reivindicando soluções, né, pactuadas, né? Não simplesmente em cima de um modelo, mas a partir do uso específico que a população dava, e os jornais começaram a mostrar o tanto de acidente diário que estava acontecendo na Paraná, o tanto de acidente diário que estava acontecendo na Santos Dumont, e acabou-se, né? Não durou, um investimento caríssimo, não durou. Uhum. A mesma coisa vai acontecer, né, no corredor que hoje é a chamada linha verde, né, a Cristiano Machado. A quantidade de dinheiro perdido na Cristiano Machado, com VLT, com trólebus, com isso, com aquilo, né, e tudo sem terminar, né, até que resultou nessa tal de linha verde que a gente viu hoje. Nós temos um grande engoto aí, né, nessa questão da Então, mobilidade urbana, né? a abertura possibilitou um maior número de movimentos de sociedade civil, mas muito focados, num primeiro momento, espero que tenhamos na área de transporte. Sim. Professor, dando continuidade aqui, o senhor até já mencionou no início da nossa conversa, que a gente queria saber se houve um aporte financeiro como contrapartida ambiental
lá para a construção do parque, sabe? Do Centro Cultural, das estruturas do parque, para reparo e manutenção, né? Porque a gente já, como é sabido, né, era uma área, né, de propriedade privada, né, do ex-prefeito da cidade de Belo Horizonte na década de 40, Américo René Janete, né, e por uma série de questões, o espaço, depois, ao longo dos anos, foi ficando, que era uma chácara, né, de finais de semana para a família, né, de lazer, e depois a família praticamente abandona aquele espaço e a comunidade em torno começa a se apropriar, né, e tem a questão aí de cogitou-se de construir um conjunto habitacional, né, naquele local, mas as pessoas já tinham apropriado daquele espaço, né, muito próximos das suas residências, enfim, uma área com uma área verde imensa, com nascentes, né, e é sabido que vários impactos que tiveram, né, não impactos ambientais, mas impactos também, e também embates, né, aí, que depois a gente vai, até ao longo das outras entrevistas, dos outros entrevistados, isso vai ficando mais claro para nós aí, né? Mas o senhor saberia nos dizer qual que foi esse aporte financeiro de uma empresa, de uma mineradora? O senhor tem ciência ou o senhor acha que essa pergunta a gente poderia fazer para Deolinda, né? Laudelina. Laudelina. Eu acho que nós Helena vamos Carvalho. trabalhar essa pergunta com Laudelina e a equipe, né, Tranquilo, professor, não se esgota aqui, viu? E aí, professor, eu gostaria de aqui, já partindo aqui já para o encerramento, não o final, né? Encerramento deste momento, porque nós teremos muitos outros, com certeza. Nós gostaríamos de perguntar ao senhor quais que as pessoas chaves que o senhor mencionaria que foram importantes nesse processo do Lagoa do Nado. Aí, quando eu falo do Lagoa do Nado, é o Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado, é o Centro Cultural Lagoa do Nado, que hoje é o centro de referência da cultura popular e tradicional Lagoa do Nado, né? Porque já recebeu várias nomenclaturas aí ao longo da sua implantação. Primeiro foi Centro Cultural Interregional Lagoa do Nado, que era para atender uma política de descentralização cultural, é uma carência da região norte, né, da ZN, né, foi o primeiro centro cultural institucionalizado fora dos limites cinturão da Contorno, da Avenida do Contorno, e com ampla participação da sociedade civil, né? E aí nós gostaríamos que o senhor mencionasse aí para nós algumas pessoas que o senhor considera que foram extremamente importantes. Aliás, nós temos milhares de pessoas, né, se a gente for colocar, mas assim, na perspectiva, na participação do senhor, o senhor também teve uma importância extremamente, não só na perspectiva quando o senhor estava no poder público, mas também como colaborador e parceiro, né, desses anos todos aí da Lagoa do Nado, à frente da Comissão Mineira de Folclore. Então, fala para nós aí quais as pessoas que o senhor considera que foram importantes, pessoas chaves nesse processo do Lagoa do Nado. Bom, como eu já disse, para coordenar nossas conversas, eu penso que na Laudelina já até contei com ela. Nós temos também o Benício de Assis Araújo, que foi presidente do Plambel, né, nos momentos de abertura, e foi diretor, né, de operações durante todo o percurso do Plambel de 74 até 82, alguma coisa assim. São pessoas que estão no alto, né? Elas sabem quem que está alocado em tal lugar. Porque o meu conhecimento disso aí é muito pequeno, né? Dentro do Plambel. Eu estava na área de pesquisa e sistematização. Então, é muito restrita, né, a estar mexendo com tesouraria de destino, acompanhando, organizando o conjunto de pesquisa, dialogando com o IBGE, essas coisas desse tipo. Mas a turma do planejamento, a turma toda já citou, por exemplo, tem a turma da geografia. Muito bem lembrado, professor. Você vai ter uma turma da estruturana, né?
você vai ter, e especificamente para cada projeto, vai ter a turma do projeto de parques urbanos. Sim. Então, a turma do projeto de parques urbanos está mais. Mas você tem a turma da área jurídica, né? Que vai estar examinando exatamente esses aspectos. Mais ainda com isso, a turma que vai discutir com os municípios. Tem umas coisas muito interessantes que o Plambel, sendo um órgão, né, do Estado, né, e ele nasceu com essa consciência, sem diálogo no município não há nada. A Lei Complementar 14 cria um poder, né, de polícia metropolitano, onde o município tem mais que dizer sim, senhor, que outra coisa. Bom, literalmente bater continência. Por aí. Então, mas o Plano B, examinado na sua história, não é um órgão de submissão. Né? Não distinguir, quando já em toda essa luta, não distinguir, viram uns caras mal formados, né? Dizer que o Plambel foi um órgão que se viu ditadura. Tem que, se for nesse sentido, isso é uma falácia imensa, porque o Brasil todo se viu ditadura, ou seja, ele não acabou. Né? Então, as pessoas não entendem de processo, né? Bom, mas a parte. Então, mas que bom que o senhor está aqui para nos elucidar. É um novo Brasil. Não é um novo Brasil, não. É um Brasil com as suas contradições. Muitas, haja contradições. Haja contradições. Então, professor, nós vamos finalizando aqui esse momento, mas nós vamos depois conversar, debater um pouco mais, né? O senhor tem muito a nos ensinar, né, como mestre aí, né? Agradecer imensamente a participação, essa disponibilidade, essa entrega, né, do senhor neste momento, né? E dizer que é uma alegria muito grande, né, poder estar junto e colhendo essas maravilhosas pérolas aí, viu? Obrigado por compartilhar conosco, tá? Tantos saberes, né? E estamos aqui sempre de braços abertos. Compartilho as minhas ignorâncias. Que ignorâncias o quê? Não seja tão modesto. Agradecer imensamente, viu, por tudo. E o senhor tenha aí esse novo ciclo, né, que já iniciou-se ontem, né? Muita saúde e muita prosperidade, viu? Vida longa, mestre. Prazer imenso, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa tarde.